Bom dia. Bom dia. Você que vai assistir a live gravada, pode passar para frente um pouquinho. Tô só convidando aqui algumas pessoas e já já a gente começa, tá bom? Hoje o tema da nossa live é ser maduro, íntegro e sem falta alguma. Quem não quer isso, não é? E se eu disser para você que a resposta disso e de muito mais está lá dentro da Bíblia. O Senhor já nos deu todas as respostas, né? Todas as respostas. E a resposta dessa também está lá, na palavra dele, porque ele disse isso. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. E na verdade ele não só disse por dizer, que ele nunca disse só por dizer, né? Jamais. Ele disse para que, porque é um desejo do coração dele e porque ele quer, ele deseja, ele quer, é um desejo do coração dele que a gente seja assim, maduro, íntegro e sem falta alguma. Esse é o desejo do coração do Pai. E por isso que ele deixou também a resposta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como assim, né? Quem não quer ser maduro? Ser uma pessoa íntegra? Maduro, íntegro e sem falta alguma. E é isso aí, já vamos começar. Se você puder pegar sua Bíblia, hoje nós vamos usar bastante ela e a gente vai começar lendo lá em Tiago. E é isso aí, Marinalva, bom dia, bom dia. Vamos começar então? Como ser maduro, íntegro e sem falta alguma. Oi, Dri, bom dia. Isso aí, começando lá em Tiago, gente. Se você tiver com a sua Bíblia, você pega Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. A gente vai começar lendo isso hoje, né? Na minha Bíblia, a versão dela, ela tá assim, olha. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção lhe será concedida. Na verdade, eu vou ler de novo lá do comecinho, do 2 ao 4, que ele diz assim: Meus irmãos, conte com toda alegria quando cair em diversas provações. Eu acabei lendo o versículo trocado, gente, peraí. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, conte com toda alegria quando cair em diversas provações. Em outras palavras, está escrito tentações, em outras versões bíblicas. Sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós temos que ser pacientes diante das provações, para que... Oi, Clau, bom dia! Que nós temos que ser pacientes diante das provações, porque da paciência, através das provações, é que nós vamos ser
completos, íntegros e não vai nos faltar coisa alguma. Ou seja, temos que regozijar, porque a prova da nossa fé é que produz essa perseverança e ela deve ter ação completa. E aí, se nós queremos ser de fato maduros, íntegros e sem falta alguma, existe um caminho para chegar lá. E isso é passando sim pelas nossas provações, pelas nossas tribulações, pelas tentações sim que aparecem no nosso caminho. Só que de uma coisa a gente tem que ter certeza: não é Deus que quer que a gente passe por isso. Só que Ele usa desses momentos para trazer sempre algo bom para nós. Porque lá ainda em Tiago, no capítulo 1, no verso 13 e 14, ele diz assim: que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E nenhum homem tenta, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, assim, existem dois caminhos. As tentações, as provações, as tribulações que acontecem no nosso caminho, nós não podemos dizer que foi Deus que colocou, porque aqui na própria palavra dele ele está dizendo que Deus não tenta ninguém, né? Que Deus não prova ninguém, não é isso. Acontece que ele usa dessas situações para que nós possamos aprender. E quando nós sabemos passar por essas situações de uma forma como ele nos pede, com a perseverança e com a paciência que precisa ser passada, aí depois o resultado disso qual é? Nós vamos ser maduros, íntegros e não vai nos faltar nada. Porque isso é uma promessa do Senhor. É o que ele está dizendo aqui na palavra dele. Se nós soubermos passar, nós seremos maduros, íntegros e não irá nos faltar nada. Então, diante dessas situações, o que nós temos que fazer? Nós temos dois caminhos. Se a gente fizer isso, o resultado é esse, ser maduro, íntegro e sem falta alguma. Mas, se a gente fizer o contrário, diante dessas situações, nós cedermos ao desejo da carne, que é as concupiscências, que quando ele diz na palavra dele, né, concupiscência, ele está se referindo aos desejos da nossa carne. Se a gente cede a esses desejos, se a gente cede às tentações, se a gente cede às tribulações, reclamando, ou buscando outras formas que não sejam o que diz na palavra dele, ou de qualquer outra forma, nós vamos nos desviar do caminho dele. E aqui na palavra ele diz que quando nós fazemos isso, o resultado é a morte. E o que significa a morte na palavra dele? A separação de Deus. A morte é a separação de Deus. Os nossos corações vão ficando distantes do coração do Senhor. Os nossos corações vão ficando distantes dele. Então, todos queríamos o resultado, mas nós não queríamos o caminho até lá. Essa é a verdade, né? Quantos de nós estamos passando, às vezes, por grandes, provações, tribulações, momentos desafiadores, e muitas vezes a gente quer pular essa fase. A gente quer pular. Nós não entendemos o porquê nós estamos passando. E se nós formos voltar lá atrás um pouquinho, muitas vezes nós vamos descobrir que a culpa às vezes foi nossa mesma. Por coisas erradas que nós fizemos, por decisões erradas que nós tomamos, por termos tomado decisões sem antes consultar o coração de Deus, de saber ouvir a voz do Espírito Santo para saber se aquilo realmente era para a gente fazer, né? Então, muitas coisas que acontecem, na verdade, são consequências das nossas decisões. E aquelas que você não entende, aquelas que você não sabe, também não precisamos saber o porquê. Muitas coisas acontecem e nós não sabemos o porquê. E não precisamos saber. A única coisa que nós precisamos saber existem dois caminhos a serem seguidos. É o caminho de você com a sua perseverança e com a sua paciência, que é o que ele diz na palavra dele. E ele ainda completa, Tiago ainda completa lá. Ele fala que você só vai conseguir ter a perseverança e só vai conseguir ter a paciência que você precisa ter se você pedir a sabedoria do Espírito Santo. E ele está pedindo para que você peça isso, porque a todos ele vai dar. A todos ele vai dar essa sabedoria, independente do tipo de pessoa, independente de quem ele é. Porque ele diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, para ter perseverança, para ter paciência, o que eu preciso fazer? Pedir sabedoria para o Espírito Santo. E aí eu vou conseguir passar por isso. E conseguindo passar por isso, no final, qual que vai ser o resultado? Eu serei uma pessoa madura, íntegra e não irá me faltar nada. Oi, Lia, bom dia, bom dia. Beijo. Saudades de você, viu? Que bom ter você aqui. Manda um beijo pra todo mundo aí, tá? Em Mortogaba, Bahia.
E aí o resultado é esse. Ao contrário também, se nesses momentos nós seguirmos outro caminho, nós vamos cada vez mais ficarmos afastados do Senhor e provavelmente vão acontecer outras coisas por escolhas nossas que nós vamos acabar repetindo aquilo para que a gente possa aprender novamente com aquilo, para ser maduro, íntegro e sem falta alguma. Então não tem como fugir, né? Se você quer isso, isso é passar pelas tribulações pela fé. Você pode correr da tribulação. São 3 coisas que a gente pode fazer quando não resolvemos passar pela tribulação pela fé. Ou a gente vai correr da tribulação, ou você vai lutar contra a tribulação. Quantas pessoas aí não lutam, né, contra aquilo que está passando? Ou quer correr dela, não quer nem ver e finge que não está vendo o problema. Ou você fica lutando o tempo todo com o problema e aquilo fica desgastando você. Ou você usa disso para se tornar uma pessoa melhor. E aí você vai cair na parte de você ser maduro, íntegro e não te faltar nada. Todas as circunstâncias que você passa irá te fazer ou uma pessoa amarga, ou uma pessoa que reclama de tudo, ou uma pessoa que as outras pessoas não querem nem estar perto, sabe? Aquele tipo de pessoa que só reclama de tudo, que só reclama dos problemas, que ninguém quer estar perto dela, e aí você acaba se tornando uma pessoa amarga. Ou você vai se tornar uma pessoa melhor, e aí você vai chegar na parte do maduro, do íntegro, de ter aprendido com aquela situação, e aí sim você vai aprender que não vai te faltar coisa alguma, porque você aprendeu o caminho de, através da sabedoria, você perseverar, você ser paciente e você alcançar aquilo que você precisava. Você aprendeu o caminho. E aí, quando aparecer uma outra situação, você vai usar essa mesma fórmula. Você vai perseverar através da fé, você vai ser paciente e você vai chegar no lugar onde você vai ser mais maduro, íntegro e não vai te faltar nada. Você não pode escolher o que irá passar, mas você pode escolher a sua atitude e a sua reação diante daquilo que você está passando. Existe uma frase que é muito comum até e muito famosa que as pessoas dizem, que não importa a situação que você está passando, não importa a circunstância, mas a forma como você responde diante dessa circunstância, responde diante dessa situação, é que vai fazer o resultado ser diferente. Porque a decisão está dentro de você, de como você reagir. Sempre está em você, sempre. E o Espírito Santo ainda diz: me peça sabedoria, que eu vou te ensinar como passar. Ele te dá tudo o que você precisa. Lá em Romanos 5,3, eu vou ler agora Romanos 5,3, que ele diz assim, olha: e não somente isso, aqui já é Paulo falando, a gente leu Tiago, que Tiago falou, e agora quem está falando é Paulo aos Romanos. Ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado por nós. Olha que coisa mais linda. A paciência, ela produz esperança. Olha só, da tribulação, da dificuldade, dos problemas que você está passando, se você escolher este caminho de pedir a sabedoria ao Espírito Santo, o que vai acontecer? Vai te trazer perseverança. Da perseverança, ele diz que vai te trazer a paciência. E da paciência, ele diz que vai te trazer a esperança. E da esperança, ele diz aqui, olha, da esperança, ela não te envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que é dado a nós. O amor de Deus, ele vai ser derramado em nossos corações. O amor de Deus, ele vai ser derramado. Então você percebe que tem todo um caminho que você precisa passar para que no fim você possa chegar aqui, ser maduro, íntegro e não te faltar nada. E aí Paulo, Pedro e Tiago, eles disseram a mesma coisa em situações diferentes, em tempos escritos que foram diferentes, né? A gente leu Tiago, a gente leu Paulo, e Pedro, ele vai dizer também a mesma coisa. Os três disseram que passar por tribulação com fé nos trará grandes resultados. E você precisa saber que tudo que você passa na sua vida, Deus irá usar para o seu bem. Essa é um outro versículo
que eu tenho meditado bastante nele esses últimos tempos. É Romanos 8:28. E você já deve ter ouvido muito ele também, que ele vem complementar o que a gente está falando. Lá em Romanos 8:28 ele diz assim: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas trabalham e cooperam para o bem. E aí ele continua assim. Ai, peraí que saiu aqui, gente. Tô com o ventilador bem na frente da Bíblia e ele tá saindo da página. Peraí que eu já acho aqui de novo. Em Romanos. É o Romanos 8:29 agora. Achei. No Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? E lá em Romanos 8:29, ele vai dizer: para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou, e aos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também os glorificou. Olha que coisa mais linda, né? Então, em Romanos 8:29, ele diz que ele nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E sabe por que tudo coopera para o nosso bem? Todas as coisas, ele diz em 28, que cooperam para o nosso bem, para fazer com que nós sejamos mais parecidos com Jesus, o Filho dele. Para que o nosso caráter possa ser moldado através da nossa fé, para sermos mais parecidos com Jesus. É esse o único motivo pelo qual ele faz tudo isso. E ele usa de todas as situações para que elas cooperem para o nosso bem. Para que nós sejamos moldados, para através da fé, nós sermos mais parecidos com Jesus Cristo. É para isso. E aí a gente muitas vezes foge. A gente quer lutar, a gente quer fugir, mas menos aprender com o problema. Menos aprender com o problema. Isso serve para tudo, né? Quando nós ficamos doentes, é um momento para nós declararmos a fé sobre a nossa vida do que Jesus Cristo fez na obra consumada da cruz. Quando nós estamos passando por situações financeiras, né, desafiadoras, lembra que não importa o porquê você está passando aquilo. E se você for fazer uma análise, como eu já fiz todas as vezes que eu passei por situações financeiras desafiadoras na minha vida, eu sei que muitas delas foram causadas por mim mesma, pelas decisões erradas que eu tomei em algum momento da minha situação financeira, por não ter sabido administrar as minhas finanças, né? Então isso me trouxe. E muitas vezes eu não vou saber o porquê. Pode ser que aconteça algo assim de repente que você não sabe nem de onde veio, nem o porquê, mas você de repente caiu ali numa situação muito desafiadora. E não importa. O que importa é essa situação você vai usar para que você vai fingir que não está acontecendo nada e vai continuar seguindo a sua vida? Você vai lutar contra ela? Ou você vai usar essa situação para você aprender alguma coisa? E quando a gente lembra de todos esses versículos, de todas essas passagens que eu acabei de ler, de Tiago, de Romanos, e tem outras também que eu não passei aqui, a gente vai entender o quê? Que realmente todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que se eu perseverar, se eu ser paciente, isso vai me trazer esperança. E a esperança vai fazer com que o amor de Deus seja cada vez mais derramado no meu coração. Isso vai fazer com que eu aprenda, isso vai fazer com que eu seja madura, com que eu seja íntegra e depois com que isso não me falte coisa alguma. As respostas de tudo que a gente precisa, ela está dentro da palavra. O Senhor, ele nos diz todas as respostas, mas às vezes a gente fica naquela de ler muito rápido, de não prestar atenção, de pegar somente a parte boa, né? Não, o Senhor disse que eu serei madura, que eu serei íntegra, que não vai me faltar coisa alguma. E aí você começa a declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida, das coisas boas. E não tá errado, tá certo. Só que você tem que entender, para que você declare isso sobre a sua vida, quais são os versículos anteriores que ele estava falando. Quais são os versículos posteriores que ele estava falando. E o que você tem que fazer para que você chegue nisso. Existe um caminho, gente. Tudo na palavra do Senhor existe um caminho. Nada vai acontecer simplesmente por acontecer. Tudo existe um caminho. E ali ele dá todos os caminhos. E quando ele fala para pedirmos
ao Senhor, quando o Tiago fala, peça ao Senhor sabedoria, que Ele vai te dar liberalmente, livremente. E Ele não faz acepção de pessoas, qualquer pessoa que pedir, você pode pedir. Só que antes Ele estava dizendo, quando é que você tem que pedir sabedoria? Quando você estiver precisando ter paciência, quando você precisar perseverar. Ele te traz todo o caminho. Ele não está falando naquele momento, ele não está falando da sabedoria. Lógico que nós precisamos pedir em qualquer momento, mas naquele momento específico, ele estava falando da paciência, da perseverança, que sem a sabedoria do Espírito Santo você não ia conseguir chegar lá. Só que muitas pessoas, quando estão passando por esses momentos, elas não querem nem sequer tentar, nem sequer pensar em ter paciência. Porque às vezes ela fala, não, paciência não é pra mim, eu sou assim mesmo. Eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Eu sou uma pessoa que faz as coisas assim do nada, sem pensar. Esse é o meu jeito, eu sou assim. E não é isso que o Senhor diz na palavra dele. Ele diz que se você entende que o Espírito Santo habita em você, você vai pedir para ele a sabedoria. E ele vai te dar. E ele vai saber fazer com que você persevere, com que você tenha paciência, que você tenha esperança. E dali que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida. E que você entenda o porquê que todas as coisas para o Senhor têm uma finalidade. E então você se transformará numa pessoa madura, íntegra, não irá te faltar coisa alguma. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que nós viemos para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Em abundância significa que não nos falta coisa alguma. Isso é abundância. Abundância é aquilo que transborda de dentro de você. Você está tão cheio, você se enche tanto que aquilo sai pela sua boca, aquilo transborda de você. Você entrega para as outras pessoas porque está te sobrando. E foi para isso que Cristo veio. E é por isso que ele diz que não vai nos faltar coisa alguma. Mas existe um caminho para chegar até lá. Existe um caminho. E nós precisamos aceitar para que nós possamos ser moldados a isso e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Porque é para isso que ele nos trouxe. Para que no final a glória seja, olha o que ele diz no final. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também o chamou. E aos que ele chamou, a mim e a você, a estes também ele nos justificou, nos fez sermos justos através da cruz. E nos justificando, o que ele fez? Ele nos glorificou. Agora, uma pessoa que já com a identidade, que já tem a identidade de Cristo, que já se assumiu como filha do Senhor aqui nessa terra, nós sabemos que ele nos predestinou, nós sabemos que ele nos chamou, nós sabemos que ele nos justificou e que nos glorificou. Como? Que recebendo todos esses atributos que ele diz que nós temos, como assim que nós não vamos nos permitir ser moldados para sermos mais parecidos com Cristo? Se ele já nos predestinou para isso. Só que agora cabe a nossa decisão através do livre-arbítrio. Cabe a nossa escolha de fazermos a escolha correta, a escolha mais certa. E aí, existem, em Romanos 5,3 também, ele diz assim, Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, foi o que eu acabei de ler. Quando ele diz isso, nós vamos saber que se você quer ser realmente perfeito, íntegro e sem te faltar coisa alguma, nós só vamos conseguir fazer isso se nós vencermos 4 coisas, né? Tem 4 coisas e que, assim, isso, gente, eu tenho prestado tanta atenção, sabe, nesses últimos meses na minha vida sobre essas 4 coisas que nós precisamos entender para que a gente possa vencer essas 4 coisas. E isso vai fazer, através da fé, é que nós vamos vencer. Através de entender que nós precisamos sermos moldados ao caráter de Cristo. É o caráter, a fé que nós precisamos ter que vai transformar o nosso caráter. E vai nos fazer chegarmos a esse ponto de sermos maduros, íntegros e sem nos faltar nada. E as 4 coisas são: decepções, nós vamos ter que aprender a passar pelas decepções. Nós vamos ter que aprender a passar pelas perdas. Nós vamos ter que aprender a passar pelas críticas. E nós vamos ter que aprender a passar pelas traições. Não é fácil.
mas é possível, através de tudo isso que o Senhor nos diz. E quanto mais você meditar nessa passagem, medite em Tiago capítulo 1, depois você leia com calma em casa, Tiago 1, Romanos 5, né? Romanos 5, Romanos 8, medita nesses capítulos e peça ao Espírito Santo para te trazer a sabedoria para entender tudo isso. E você vai entender o como isso é importante e o como nós precisamos disso, para que o nosso caráter seja cada vez mais próximo ao de Cristo. E isso só vai ser possível através da fé de você entender tudo isso. Mas são essas 4 coisas que nós precisamos passar. Pelas decepções, saber passar por elas, né? Pelas decepções, pelas traições, pelas críticas e pelas perdas. Sempre dando glória a Deus, né, Marinalva? A nossa vida, eu ia falar agora, viu, Marinalva? Que a nossa vida, ela é para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. A nossa vida, ela é para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. E não serão esses momentos de tribulações, esses momentos de dificuldades que irão nos afastar de nós darmos glória, louvor e honra a Deus. Todos os momentos da nossa vida nós temos que dar honra, glória e louvor ao nosso Deus. E se nós estamos passando por esses momentos, nós vamos escolher o outro caminho de nos afastar do amor dele, de não aprendermos com isso para chegarmos onde nós precisamos chegar sem nos faltar coisa alguma, de sermos maduros, de sermos íntegros. Não! E é por isso que ele fala, tende por grande alegria, Paulo diz, quando você passar por diversas provações, porque ali o seu caráter está sendo moldado. Então tende por grande alegria quando passarmos por isso, por mais desafiador que seja. Tende por grande alegria porque você sabe que ali é o momento onde o seu caráter está sendo moldado para ser mais parecido com o de Cristo, para aquilo que ele te predestinou. E é por isso que nesses momentos nós precisamos nos alegrar e precisamos dar honra, glória e louvor ao nosso Deus. Porque nós sabemos que a nossa perseverança e que a nossa paciência irá nos trazer esperança e que isso irá encher os nossos corações do mais perfeito, do mais lindo amor de Deus. E que isso vai nos fazer sermos mais parecidos com Cristo. E que isso vai nos preparar para quando passar por outra, você já sabe o caminho. E você já sabe o quanto aquilo vai te fazer ser mais perfeito ainda. E hoje eu vou falar só das decepções. E amanhã a gente continua falando sobre os outros 3, né? Quem nunca passou por decepção? Quem nunca passou por decepções em suas vidas, né? E você confiar numa pessoa e essa pessoa te decepcionar. De você colocar aquilo que você queria, o motivo talvez de você ter alegria, o motivo de você ser feliz, de você colocar isso, entregar isso na vida de outra pessoa. E aquilo depois ele te decepciona, porque ele não faz da forma como você queria. Porque de repente ele resolve se afastar, ele resolve seguir um outro caminho e ele te decepciona. Então, assim, por que nós passamos por decepções? Gente, a resposta de tudo está na palavra do Senhor. Por que nós passamos por decepções? Porque a nossa confiança está nos homens. Quando o Senhor diz na palavra dele que nós devemos confiar nele, em Deus, nós precisamos confiar nele, no Senhor, e não nos homens. Primeiro, a nossa confiança tem que estar em Deus. A esperança daquilo que a gente quer tem que estar em Deus. É somente nele. Você sabe o que significa confiança? A decepção está muito relacionada à confiança. E você sabe o que significa confiança? Confiar, na palavra no original, no hebraico, confiar significa apoiar. Apoiar. Você se apoiar totalmente, sem medo algum. Isso significa confiança. Você confiar. Então, por exemplo, se tem uma pessoa do meu lado, imagina que tem uma pessoa do seu lado e você encosta nela, né? Você tá em pé, imagina que tem uma pessoa do seu lado, você tá em pé com ele e você apoia nele. Quando você apoia, você coloca ali todo o seu peso nele. E você tá confiando que essa pessoa tá sustentando o seu peso, que ela não vai sair do lugar. Porque se ela sair do lugar, você sabe que você vai cair.
Então você apoia naquela pessoa, você tá tão cansada, né, que você apoia naquela pessoa e você acredita que ela vai segurar o seu peso e não vai te deixar cair. Só que se essa pessoa der um passinho para trás, você na hora você cai, porque você colocou todo o seu peso nela. Você confiou que ela iria segurar o seu peso. Então confiança no hebraico significa isso. Confiança significa você apoiar totalmente o seu peso em Deus. É isso que significa confiança. E o Senhor pede para que nós confiemos nele. Nele. Ele não está dizendo para você confiar nos homens. Eu não estou dizendo aqui de você não acreditar nos homens, de você entender, ter o homem como seu irmão, né? Somos irmãos em Cristo. Nós acreditamos uns nos outros. Mas ele diz que a confiança plena, a confiança total daquele que nunca vai te trair, nunca vai te deixar, que nunca vai te decepcionar. Essa primeira confiança, ela tem que estar no Senhor. Ela tem que estar em Deus. Você tem que se apoiar nele de tal forma que todo o seu peso seja derramado nele. E ter a certeza de que é ele quem te sustenta. É nele. E quando nós fazemos o contrário, quando nós colocamos essa nossa confiança, nós depositamos todo o nosso peso, nós nos apoiamos totalmente em outra pessoa, isso seja no seu sócio, isso seja nos seus funcionários, isso seja no seu chefe, isso seja no seu pai, na sua mãe, no seu namorado, no seu cônjuge, nos seus filhos, naquele que você diz que é seu melhor amigo aqui na terra, não me importa. Mas quando você confia nele mais do que no Senhor, as decepções acontecem. E o Senhor, ele já tinha dito isso na palavra dele. Ele já te alertou isso, ele já trouxe esse alerta para você. Mas a gente, por não ler a palavra ou por não confiar naquilo que está escrito na palavra, nós fazemos o contrário, nós seguimos outro caminho e nós colocamos a nossa confiança nos homens acima da nossa confiança no Senhor. E aí quando essa pessoa nos decepciona, porque ela é falha, assim como nós também podemos errar, ela também pode errar. E quando essa pessoa ela falha, nós nos decepcionamos, nós deixamos que isso entre no nosso coração. Agora, se você tivesse colocado a sua confiança e tivesse se apoiado totalmente em Deus, em quem Ele disse que nós devemos colocar a nossa confiança, em quem nós devemos nos apoiar, em quem nós devemos colocar todo o nosso peso, quando alguém te decepcionar, isso não vai te atingir, você não vai deixar isso entrar no seu coração. Por quê? Porque você sabe que você não dependia dessa pessoa para você seguir adiante. Você sabe que quem você confia, em quem você se apoia, em quem você coloca o seu peso, é em Deus, é no Senhor Jesus, é nele, nele que a gente coloca. E aí a decepção ela não vem, porque não é por homens. Eles não podem mudar aquilo que está no seu coração, que Deus está te preparando o tempo todo, não pode. A sua missão e o seu propósito na vida ela é muito maior do que uma decepção. E o Senhor sabia que nós iríamos passar por decepções e por isso Ele já disse para nós não confiarmos em homens, nós confiarmos nele, porque Ele sabia que os homens são falhos e que nós vamos decepcionar uns aos outros. E isso ocorre muito por causa da expectativa. Você muitas vezes coloca tanto a sua expectativa numa pessoa, você coloca tanta expectativa nela que você acredita que ela vai fazer igualzinho aquilo que você pensou no seu coração. É por isso que todas as vezes que você vai contratar uma pessoa, negociar com uma pessoa, é muito importante, isso eu tô treinando também, tá, gente, para fazer isso, que eu aprendo aqui junto com vocês. O que nós precisamos perguntar, seja para um namorado, seja para num casamento, seja com um amigo novo, seja numa parceria, seja numa missão que vocês vão fazer juntos, qualquer coisa que esteja onde esteja ali presente algo que tenha que fazer entre duas pessoas, o que é preciso? Um diálogo onde você chega para a pessoa e você fala assim, o que você espera de mim? O que você espera desse meu trabalho? As suas funções, elas têm que estar muito bem claras. O que nós vamos precisar fazer tem que estar muito claro. O que a outra pessoa espera de nós tem que estar muito claro. Por quê? Porque se você perceber qualquer expectativa
naquela pessoa onde você não vai conseguir suprir aquela expectativa, aquele momento, no começo, é o momento de você chegar e falar pra pessoa, olha, eu sei que você tem a expectativa que eu faça isso e isso, porém eu estou te dizendo que eu não tenho habilidade para fazer isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou dar o meu melhor, mas se caso eu não conseguir, eu quero que você já entenda que eu tentei. Mas eu não sei se eu sou a pessoa mais apropriada para suprir essas suas expectativas, porque nunca fiz isso, ou sei lá, não faz, é a primeira vez que eu vou fazer, ou eu não dou conta, ou eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outras coisas, então a sua expectativa pode ser frustrada. Gente, quando nós fazemos isso, de ser sincera com a pessoa logo no começo do nosso relacionamento, seja ele qual for, nós evitamos decepções, porque as decepções muitas vezes elas vêm de expectativas que foram criadas e que não foram deixadas às claras. E as decepções, quando nós podemos evitar dessa forma, mas quando nós não evitamos e elas acontecem, nós precisamos entender que a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor e não nos homens, né? E nós não vamos ficar decepcionados porque a nossa confiança está nos homens, no Senhor, né? E não nos homens. Isso tem que estar muito claro. Então, quando isso está muito claro no nosso coração, ninguém mais nos decepciona. Porque primeiro você vai entender que se essa pessoa te decepcionou, muitas vezes é por culpa nossa mesma, porque nós não colocamos as nossas expectativas ali para a pessoa. Nós não dizemos para ela o que a gente queria, o que a gente esperava dela. Então a culpa foi nossa. Você não tem motivo para estar decepcionado com essa pessoa. E se ainda assim, mesmo fazendo tudo isso, ainda houve uma decepção, também não pode haver. Porque se você entende que o Senhor, é nele que está a sua confiança, não importa o que aconteceu, não importa o que aquela pessoa fez, os seus projetos, eles vão continuar. As coisas, elas continuarão dando certo com essa pessoa ou sem essa pessoa. Os projetos, aquilo que você tem, se você colocou para o Senhor, não tem como dar errado porque uma pessoa te decepcionou. A sua vida não vai parar porque uma pessoa te decepcionou, entende? Porque a sua vida, ela foi predestinada por Deus, ela está muito além disso. A sua vida, ela vai ser moldada com o caráter de Cristo. O Senhor está te preparando para que você seja uma pessoa madura, íntegra e que não te falte coisa alguma. O Senhor está te preparando para algo muito maior. E não pode ser uma decepção que vai te afastar deste caminho. Então, o nosso caráter, ele vai ser moldado com o caráter de Cristo à medida que nós temos fé de acreditar na palavra dele. Porque a palavra dele nos ensina todas as coisas. Oi, Loreni, bom dia, Jô, bom dia, gente. E aí, tem uma passagem que está lá em Jeremias 17:5, onde ele diz que maldito é o homem que confia no homem. Nossa, essa passagem, gente, ela é muito forte. E se nós meditarmos nela, deixa eu ver, eu não separei ela aqui, mas eu vou separar. Jeremias 17:5. Só um minutinho e a gente já está finalizando por hoje. Achei já. Jeremias 17:5. Ele diz assim, olha. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne o seu braço e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como o arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém, habitará os lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é no Senhor. Pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio. E não verá quando o calor chegar. Porém, a sua folha estará verde e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu sondo os rins para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus efeitos. Olha que lindo que é isso, gente.
Aqui ele diz com todas as palavras: amaldiçoado é o homem que confia no homem, e abençoado é o homem que confia no Senhor. Porque quando vier o tempo de seca, ainda assim ele prosperará. Então, todas as vezes que nós passamos por decepções, ou por todas as vezes que nós passamos por qualquer outra dificuldade, nós temos que honrar esse momento, honrar, glorificar, dar honra e glória ao Senhor e realmente dizer o que Paulo estava dizendo. Tende por grande motivo quando passar por diversas tribulações. Porque ali nós vamos estar sendo moldados, ali o nosso caráter vai estar sendo aperfeiçoado para que nós sejamos maduros, íntegros e não nos falte coisa alguma. Só que a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. A nossa confiança não pode estar nos homens, ela tem que estar no Senhor. Porque Ele promete, Ele diz que se você confiar nele, mesmo em tempo de seca, não te faltará coisa alguma. E é o título da live. Mas só vai acontecer isso de no tempo de seca não te faltar coisa alguma se antes disso você foi preparado. Se antes disso você conseguiu chegar no ponto onde você é maduro e você é íntegro. E não tem como você ser maduro e ser íntegro se a sua confiança estiver nos homens. Não tem como você ser maduro e você ser íntegro se você querer pular os momentos desafiadores. Se você quiser lutar contra os momentos desafiadores. Só existe uma forma de passar por isso. É você perseverando, é você sendo paciente, é você pedindo sabedoria ao Espírito Santo. E aí você vai ter a esperança e o seu coração ele vai ser derramado no seu coração o amor do Senhor. E ali você vai passar por tudo isso. Então a primeira coisa a fazer é dizer para Deus que nós assumimos a culpa diante das decepções, né? Dizer para Deus que você assume a culpa, porque nós é que confiamos mais nos homens do que em Deus nesse momento, e nós colocamos ali toda a nossa fé em Deus. E é isso, gente. É isso. Fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é o caminho que o Senhor nos pede para fazer. E Ele nos deu uma promessa de que se nós seguirmos tudo isso, nós seremos maduros, íntegros e não irá nos faltar coisa alguma. Nos tempos de seca, nós seremos frutíferos. E nós devemos nos preparar para isso, sabe? Nós devemos nos preparar para isso. Porque o nosso caráter, ele vai ser moldado assim, para sermos mais próximos do caráter de Cristo. Através dessa fé. E Ele traz aqui todo o caminho na palavra dele. Todo o caminho. Lembra que Paulo, Tiago, Pedro, todos eles dizem a mesma coisa. Gente, Jeremias, lá no Antigo Testamento, ele já dizia a mesma coisa. Jeremias, lá no Antigo Testamento, quando Cristo ainda nem tinha sido revelado, quando era um mistério a vida de Cristo, ele já dizia isso, um profeta. E a Cláudia disse, caminho é uma decisão de confiar em Cristo. É uma decisão, né, Cláudia? Nós precisamos decidir seguir a palavra do Senhor. Nós precisamos decidir, confiar, nos apoiar totalmente, entregar todo o nosso peso para aquele que disse que nos sustenta, para aquele que disse que nos protege. Confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Entregue-se a Ele. Jesus Cristo, Ele disse, eu vim para fazer com que o nosso fardo ele seja leve. Ele veio para que as escrituras se cumpram. Ele veio para que o nosso fardo seja leve. Então, por que o nosso fardo não está sendo leve? Você já se fez essa pergunta? Uma vez eu estava com um amigo, no nosso grupo também de oração que a gente tem, isso já faz bastante tempo. E ele estava, eu falei para ele assim, ó, se nós estamos passando por todos esses momentos difíceis, desafiadores, e o nosso fardo, a gente está trabalhando, a gente está estudando, e o nosso fardo a gente entende que ele está pesado, tem alguma coisa errada nisso. Tem algo de muito errado nisso, porque precisa ser leve. Precisa ser leve. Se tudo isso está sendo pesado, é porque nós ainda não permitimos que Jesus Cristo carregue o nosso fardo. Ele está sendo leve, e Ele disse que Ele veio para fazer com que o nosso fardo se torne leve. E Ele traz todo o caminho para que isso aconteça.
Nós é que não seguimos o caminho da confiança, de confiar, de apoiar, de realmente colocar todo o nosso peso sobre ele. Nós não fazemos isso. Então, meu convite hoje para você é esse. É que você possa se apoiar, colocar todo o seu peso realmente onde precisa ser colocado, no Senhor. E que você persevere, que você tenha paciência, que você peça sabedoria a Deus para ter paciência, para perseverar, para passar por tudo isso que você está passando, para que depois a esperança e o amor de Cristo seja tanto derramado sobre você, que você passe a ser maduro, íntegro e não te falte coisa alguma, independente da situação, independente da circunstância que você esteja vivendo, que não te falte coisa alguma, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, para que nós tenhamos vida e que a tenhamos em abundância. Ele não disse isso para quando a gente for para a eternidade, porque lá não faz sentido, lá a gente já tem tudo. Ele disse isso para quando a gente está aqui, na terra, hoje, agora, para que tenhamos vida, que tenhamos abundância e que não nos falte coisa alguma. E essas 4 coisas que eu falei que a gente vai precisar entender para que isso aconteça. A gente vai precisar aprender a passar pelas decepções, pelas traições, pelas críticas e pelas perdas. Críticas, perdas, traições e decepções. Nós vamos ter que aprender a passar por tudo isso. Por tudo isso. O Senhor já disse que nós passaríamos por tudo isso porque o próprio Jesus passou. E se a gente não usar dessas situações para poder aprender, nós não vamos chegar do outro lado. Nós não vamos, em tempo de seca, ver as árvores frutíferas. Nós não vamos. Não vamos. Então a gente vai precisar, nessas situações, saber passar por isso. E hoje eu falei das decepções, amanhã eu falo sobre as perdas. E continuo, tá bom, gente? Um ótimo dia para vocês. Eu tô aqui aprendendo junto com vocês e cada vez que eu falo, isso me fortalece, porque me faz também, nos meus momentos desafiadores, entender e colocar em prática o que o Senhor diz na palavra dele. Sabe, eu tô assistindo de novo a série The Chosen. Vocês já devem ter assistido também, né? Eu tô assistindo de novo e o Senhor tem me tocado muito em alguns pontos. E um deles que me chama muita atenção é o quanto as pessoas que andavam com Jesus, elas se esforçavam para poder decorar a Torá. Porque naquela época era obrigatório praticamente eles terem que saberem de cor, né? Decorar. Porém, mesmo os discípulos que andavam com Jesus, que ali Jesus já estava quebrando várias coisas, né? Mulheres não podiam andar, ali ele andava com mulheres, não podia curar de sábado, ele curava de sábado. Um monte de coisas que ele fazia que não era permitido para os fariseus, para os religiosos daquela época, Jesus ali fazia. E mesmo os discípulos, eles se esforçavam para poder aprender a Torá daquela época, que eram os livros que já existiam, que Moisés tinha deixado naquela época, né? O livro do Pentateuco. E ali ele se esforçava para aprender. Por quê? Sabe por quê? Porque eles sabiam que quando eles passassem por diversas situações que eles estavam passando naquela época, eles declaravam aquilo que estava escrito na Bíblia, aquilo que estava escrito na Torá. Eles declaravam com a boca e aquilo trazia força para eles. Aquilo aumentava a fé deles. Aquilo fazia com que eles passassem por aquela situação, porque eles declaravam. E ali Jesus, né, perguntava... Teve um momento que Jesus perguntou para Mateus, qual que era aquela passagem que você estava estudando e estava decorando? Aí ele falava, se eu estivesse, se o Senhor subir aos céus, lá estará. Se o Senhor descer nas profundezas, lá estará também. Aí teve um momento que Jesus falou para Mateus assim, então agora mantenha em mente essa palavra, porque daqui a pouco você vai precisar dela. Jesus falava isso para Mateus, né? Na série The Chosen. Mantenha isso na sua mente, porque daqui a pouco você vai precisar dela. E aí eu fico me perguntando hoje, né? A palavra do Senhor, ela tá aqui, gente. E o Senhor disse que a palavra dele, ela é viva. E tudo tá escrito aqui. Tudo que eu falei para vocês hoje tá escrito aqui. E se nós não soubermos o que tá aqui, como que nós vamos usar aquilo que ele nos pede nesses momentos? Como que nós vamos usar se nós não soubermos o que está aqui?
Então nós precisamos, e hoje nós temos muito mais do que uma Torá. Hoje nós temos muito mais, hoje nós temos tudo que os discípulos deixaram escrito aqui, que eles viveram com Jesus naquela época. Visões que eles tiveram com Jesus Cristo já ressuscitado, tantas outras coisas do que vai estar por vir ainda. E existem mais de 100 países onde a Bíblia ela é proibida, onde não se pode mais ler a palavra do Senhor. E vai chegar um momento que aqui no Brasil pode acontecer isso também, de você ser proibido de ter uma Bíblia dentro do seu lar. E como que você vai fazer se você não souber as instruções, se você não souber o que ele diz aqui? Como que nós vamos fazer? Se a nossa fé não foi moldada, se nós não aproveitamos essas situações hoje para poder trazer o nosso caráter, se assemelhar ao caráter de Cristo, para poder vencer, para poder superar todas essas situações, como que nós vamos fazer? Nós não vamos, é daí que muitas pessoas vão acabar escolhendo outro caminho, porque elas não saberão como passar por esse caminho. E elas vão se afastar do Senhor, e ali vai ser a morte para elas, sabe? Vai ser a morte, elas vão se afastar. Então hoje, agora, é o momento. Não importa a sua vida, o quão agitada ela esteja, não importa o seu trabalho, não importa que você diga que não tem tempo. Nada disso importa mais. O que importa é você saber da palavra do Senhor, o que está escrito aqui, o que ele diz na palavra dele, como que você tem que reagir em frente às circunstâncias, o que você tem que fazer para se aproximar dele, para que no seu coração cada vez mais você possa perceber o amor tão grandioso do Pai que é derramado sobre você todos os dias e você às vezes não percebe. Oi Francisco, bom dia, Lacide. Eu já estou finalizando, mas a live vai ficar salva, gravada, e que você possa assistir de novo se preciso for. Compartilha com quem você acreditar que merece, que não merece, né? Não é isso, todos nós merecemos, mas com quem você acredita que está precisando ouvir, né, essas palavras. Porque o Senhor tocou muito forte no meu coração hoje para falar sobre isso. E eu sei o quanto as pessoas estão precisando e ainda não valorizam o quanto deveriam valorizar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela edifica, ela constrói. Ela faz surgir coisas, gente. Não deixe de declarar a palavra do Senhor na sua vida. Não deixe. E treine isso agora enquanto ainda há tempo. Treine isso agora enquanto você ainda pode. Treine isso agora enquanto talvez você não esteja passando por nenhum momento difícil. Para que quando você vier a passar, você saiba exatamente o que fazer. Para que você não se deixe levar por depressão, não se deixe levar por ansiedade, não se deixe levar por medo. Treine isso agora. Entenda isso agora. Converse com o Espírito Santo, peça para ele a sabedoria, a revelação que você precisa ter. Mas não deixe para amanhã. O tempo é agora, o tempo é agora. As coisas estão passando, muitos momentos ainda estão por vir que não serão fáceis. E se você não fizer isso agora, quando chegar lá você não vai conseguir. Não haverá mais tempo para isso. Então treine isso agora, faça isso agora. Ivete, Rena Hall, sejam bem-vindos, bom dia. Bom, agora eu vou finalizar mesmo, né, gente? Estou finalizando. A vontade é de ficar aqui horas falando sobre isso, porque eu amo falar sobre isso, né? Mas a gente precisa ir, né? Tem que trabalhar, tem que treinar para manter o corpo forte e tem que dar atenção para nossa família também. Vou tomar um café ali com os meus filhos. Um beijo, mas a live vai ficar salva, tá? Reveja se necessário. E amanhã a gente continua. Beijo, gente.